Chuchus, bora começar. Oi para quem está em casa, oi para vocês. Espero que estejam todos bem. Novidade, eu estou andando, ainda meio fora do esquadro, mas eu estou andando. Preciso ainda de uma muleta, mas eu já estou me arriscando sem ela. Não está aparecendo ela, inclusive, não, né? Fechou. Anotem o tema, por favor. Quem chegou por agora. Vitor, qualquer coisa, se eu te tampar, você pula para a cadeira de lá. Muito obrigada, Gabriel. Gabriel, dá um pulinho aqui. Gabriel, que é o do texto perfeito de semana passada. Muito obrigada. Eu tive um aluno, Luiz. Luiz passou o USP, o Unicamp, o FMG, ele escolheu para onde ele foi, né? Aí ele escolheu USP, medicina, Luiz, um aluno meu. E aí o Luiz só tirava mil. Aí ele perguntava, Aline, eu tirei 1000, mas é perfeito? O lance do perfeito começou a partir dele. Ele falou, eu não quero 1000, eu quero um texto perfeito. No Enem ele ficou com 980, deu uma escorregada. Se fosse perfeito seria 1000. Mas um corretor considerou 1000, o outro... E eu falava com ele, falei, Luiz, a faculdade vai te educar, você vai baixar essa crista, meu querido. Porque ele era muito bom, ele sabia que era muito bom em tudo, não tinha nada, mas ele não era humilde. A humildade dele veio em falta. Seguinte, eu tenho algumas observações para fazer sobre as correções. Eu estou anotando uma caralhada de coisa no texto de vocês e vocês não estão lendo. Gente... Corrigir um texto me demanda 15 minutos. Então, pelo amor de Deus, presta atenção nas observações que eu estou fazendo. Eu estou corrigindo uma parada numa semana, na semana seguinte o mesmo erro está ali no texto. Onde, eu não aguento mais falar que onde é só para lugar físico e estático. Vou começar a tirar o dobro de pontos, né? Ver se educação pela pedra vai funcionar. O mesmo... serve para Augusto e tantos outros aí que usaram o termo o mesmo. O mesmo não é pronome anafórico, ou seja, ele não retoma um nome anterior, ele não retoma um substantivo anterior. Ainda que seja muito usualmente aceito, é errado. Então, por exemplo, quando a gente diz, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado no andar, está errado, verifique se ele se encontra parado no andar. Não existe o mesmo, ele não é pronome anafórico, ele não retoma nome anterior. Tá entendido? Espero que esteja realmente. Outra coisa, articulador interparágrafo, gente. Misericórdia, competência 4. Ponto grátis quase. Então faça uso do articulador interparágrafo para conectar o que você disse antes. Isso é válido para aluno que vai prestar concurso público também. Então a galera de casa do concurso público aí, no material tem uma lista exaustiva de articuladores para vocês. Ficou na dúvida do interparágrafo? Tá lá, eu coloquei interparágrafo. É só você coletar um deles, ok? Mas, obviamente, você tem que observar o sentido que você quer dar ao seu argumento. Então, por exemplo, chegou no segundo desenvolvimento, você vai trazer um outro ponto de vista, não é a ideia de continuidade, você vai colocar o por outro lado. Caso seja a manutenção daquele ponto de vista, trazendo um argumento a mais, manda ver no além disso. Ou coloque, é importante destacar ainda, também, tudo que dê a ideia de soma. O primeiro desenvolvimento não começa com todavia. Todavia é sinônimo de mas, é uma contrariedade. Não está contrariando nada ainda. Você está saindo da introdução, espaço em que você apresentou a temática e expôs a sua tese, e está começando de fato a analisar aquilo ali. Então não cabe todavia para iniciar o primeiro desenvolvimento, não. Ok? De modo geral, essa é a regra. Tem mais coisa que vocês estão fazendo errado. Vocês estão colocando logo lá no primeiro desenvolvimento. Nesse contexto, e aí já começa a escrever o que é nesse contexto. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Opa, foi mal. Kézia, pega o seu aqui. Cadê? Poxa, só porque eu falei não vai aparecer nenhum. Aqui eu acho pra você. Aqui ó, tipo esse.
Nesse contexto, a emergência climática representa um dos não sei o quê. Vocês vão colocar, nesse contexto, é importante pontuar, é importante esclarecer, é válido esclarecer, ok? Você não vai direto. Esse articulador, ele é mais longo mesmo. Tranquilinho? Proposta de intervenção, gente. Contem os elementos, pô. Agente, ação, modo marcado pelo por meio, efeito, detalhamento. O detalhamento, ele aparece só sob a forma do efeito do efeito? Não. Isso aí é uma dica, né? Detalhamento, ele toma 4 formas: explicação, exemplificação, especificação e efeito do efeito. Cuidado, porque eu estou sentindo que o manual deste ano vai mudar uma questão sobre o detalhamento. Vocês têm mania de colocar lá assim: é preciso que o Ministério da Educação, órgão responsável pela educação no país. Porra, é óbvio. Então eu acho que em algum tempo, já era para isso ter acontecido, o Enem vai botar a gente para não pontuar isso como um detalhamento. Se você for colocar Ministério da Educação e quiser explicar, seja um pouco mais sagaz. Não vai me colocar que é o órgão que cuida da educação, porque isso é obviedade. Tranquilo? O gerúndio, que são verbos terminados em NDO, que dão essa ideia de continuidade. Para de usar verbos terminados em NDO. Por fim, cuidado também com o subjuntivo na intervenção. Quando vocês colocam assim, o governo deveria. Não, a gente vai apontar uma certeza. O governo deve, ok? Tem uma maneira até mais bacana de fazer isso. Quando você usa o articulador no início, é preciso que o governo faça. É preciso que o governo invista. Você não vai nem precisar da locução verbal, deve investir. Você vai colocar direto o verbo no imperativo, invista. É preciso que o governo invista. É necessário que as escolas organizem. Beleza? Então coloque o articulador anterior, que aí o verbo vai direto para o infinitivo. Tudo certo? As aulas estão disponíveis, gente. Então tá na dúvida, volta lá, faz esse checklist. Aquela aula de introdução, ela é fundamental. O material tá aí, tem articulador, tem tudo que você precisa. O material é completamente elucidativo. Eu gastei fosfato para fazer esse trem. Então dê valor. Agora eu vou respirar e voltar para o prumo, que eu fui malvada. Pronto. Já voltamos a sorrir. Bora lá. Esse é um dos textos, acho, né, que vocês mais vão gostar de fazer. E é um tema fácil, inclusive, e é um tema muito provável de cair. Por enquanto, eu tenho selecionado temas bem prováveis. Depois a gente vai dar uma mesclada com algumas coisinhas ali para treinar tempo e tudo mais, ok? Mas a princípio não há tema, na verdade nenhum deles, né, deve ser negligenciado. Matheus Machado. Tranquilo. Bora começar. O impacto social da epidemia das BETs no Brasil. Nas duas últimas turmas, os alunos me perguntaram, alguns me perguntaram o que é BET. Eu achei sensacional eles não conhecerem, né? Não foram corrompidos por cultura mundana. Bet é aposta em inglês, tá? Então, a epidemia das apostas no Brasil. Aqui eu quero que vocês entendam algumas questões. Jogos de azar são uma realidade da humanidade. Então, sempre existiram entre a humanidade os jogos de azar. Ok? Beleza? A questão é, o que aconteceu atualmente para tornar isso uma epidemia? As apostas são hoje uma epidemia. O que muda na história que causa essa efervescência tão preocupante sobre jogos de azar? Ô, gente, não é uma retórica, eu quero uma resposta. Cadê? O que aconteceu de mudança na história da humanidade? A ganhar dinheiro sem trabalhar. Não. Que fez o universo dos jogos de azar eclodir como eclodiu nos últimos 4 anos. Pronto! As redes sociais junto aos influenciadores, claro, né? Vocês virão, por exemplo, que a GK, ela ganhava 1.400.000 por mês para divulgar jogos de azar.
R$ 1.400.000 para divulgar jogos de azar. E olha que ela nem é a maior dos influenciadores, não. A Virgínia com certeza ganha muito mais. Só que não há uma correlação entre o ganho do jogo, entre ganhar no jogo e de fato fazer fortuna. O influenciador está fazendo fortuna não é porque ele está apostando, não. É porque ele está vendendo a aposta, ok? Vamos pensar na estruturação do nosso texto como a gente tem habitualmente feito. Então, pensando que aqui estão expostas, né? Está pedindo muito claramente as consequências disso. A gente vai começar por consequência ou pela explicação? Explicação, óbvio. Então, todo o primeiro desenvolvimento é para explicar sobre o universo das apostas online. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer no primeiro desenvolvimento? Dizer que jogos de azar sempre pertenceram à humanidade e depois dizer como isso toma forma na atualidade. Isso ganha espaço com a internet, com os influenciadores digitais. Explicar que jogos de azar sempre existiram. Então, você vai puxar o passado. A gente sempre segue essa linha de raciocínio. Peraí, Larissa, que eu não te ouvi. A gente sempre puxa o contexto no passado e traz para a atualidade. Então, diga que sempre existiu, diga como hoje está essa epidemia. Tudo que explica a ascensão das bets é no primeiro. Aqui, eu tenho algumas informações para vocês. O Brasil é o país líder no ranking de apostadores online. Estamos, inclusive, à frente dos Estados Unidos, ok? Então, o Brasil é o país líder em números de apostadores online. Ai, menino, aqui vai falar a fonte mais pra frente, eu esqueci. Pode botar o Folha de São Paulo. Mas eu acho que foi até o Senado, não tenho certeza. Sem Folha de São Paulo, você citou o Globo também. O Brasil é o país líder em número de apostadores online. É nesse que vocês vão tratar sobre os influenciadores. Qual é a estratégia argumentativa mais consolidada que você pode usar no seu texto? Exemplificação. Muito obrigada, Manu. Só tem Manu na sala. Deus é mais. Exemplificação, gente. Então, cita um influenciador. Vocês tinham falado sobre Neymar. Quem mais? João Gomes? John Vlogs. Eu ia falar João Gomes, não. Eu gosto dele. Tá. Virgínia, obviamente. A GK, Carlinhos Maia, completamente irresponsável, né? Porque ele chegou a ser citado na CPI das bets e ele veio a público, ao invés de pedir desculpa para os seguidores dele, ele falou que ele não obriga ninguém a jogar. Então, a preocupação dele é única e exclusivamente com o próprio lucro. Tranquilo? A Virgínia... Por exemplo, do negócio de jogador de futebol. Então, eu prefiro que não. Vocês vão sempre seguir o texto motivador. O texto motivador, ele vai falar isso de uma forma muito superficial. Então, a gente vai ignorar essa parte das apostas esportivas e dos jogadores, do envolvimento dos jogadores nisso, de alterar placar e tudo mais, para poder lucrar com as apostas esportivas. E a gente vai manter nessa questão do tigrinho, do jogo do balãozinho e por aí vai, ok? Eu vou falar, inclusive, sobre as diferenças entre essas bets. Hoje, e isso é importante vocês colocarem. Deixa eu fazer um paralelo aqui rapidaço. O Brasil é um país exemplar em políticas anti-tabagismo, ou seja, contra o fumo, ok? Exemplar. Nós somos internacionalmente reconhecidos pelas políticas anti-tabaco. E entre as medidas que foram adotadas à época, foi a proibição da propaganda e a proibição de eventos esportivos por marca de cigarro. O que a gente vê hoje em relação às bets? A explosão da propaganda. Você liga a televisão para assistir a um jogo de futebol, tá lá, betano, bet, é tudo bet. É aposta em tudo quanto é lugar. E por que no Brasil isso é muito mais expressivo?
tem uma explicação social. Pense um pouquinho. Por que que no Brasil tem tanto apostador? Ganho fácil. Em um país... O ideal de ganho fácil. O ideal de ganho fácil em um país de muita desigualdade social. Então, em um país em que falta dinheiro para grande parcela da população, essa promessa de enriquecimento, né, essa promessa de ganhar dinheiro, ela é muito sedutora. Ok? Então, já nesse parágrafo, você começa a anunciar qual é o impacto. Beleza? Então, vocês já vão anunciar que as bets ganham espaço porque o Brasil é um país de extremas desigualdades sociais. Então, essa falsa ideia de enriquecimento ganha terreno fértil numa sociedade assim. Ainda que a gente não fale sobre os jogadores em si, a gente pode falar, por exemplo, sobre o Brasileirão ser patrocinado? Claro, pode. Você não precisa gastar a linha explicando o esquema de corrupção, o colarinho branco que tem, né? A Deolane mesmo foi presa por suposta lavagem de dinheiro. Isso aí a gente vai deixar. A gente vai falar mais sobre o impacto quase que para o pobre. Você vai ver. De enriquecimento, né? De ganhar dinheiro em uma sociedade desigual, em que falta dinheiro para grande parcela da população. Para vocês terem ideia de como isso está preocupante, tem um projeto de lei, né? O governo já convocou uma assembleia, inclusive, para poder pensar esse projeto de lei, que visa reconhecer o impacto das bets, principalmente na população negra. Por que principalmente na população negra? Exato, porque é a mais pobre. Mais um dado, não coloque agora que mais para frente eu cito, fica mais fácil. Esse já vai para o segundo desenvolvimento. Se quiser pode colocar. Conforme o próprio Senado Federal, 3 bilhões de reais, não é 3 bilhões de reais do Bolsa Família são gastos mensalmente com apostas online. O Senado, bilhões. Quanto que vem de montante do Bolsa Família? A política social do Bolsa Família destina 14 bilhões, ok? Então, 14 bilhões de reais são gastos com o Bolsa Família. Desses 14 bilhões, o governo percebeu que só via transferência Pix foram destinados 3 bilhões mensalmente para as casas de aposta. Tá, além da influência, lá no primeiro desenvolvimento, vocês vão falar sobre o fácil acesso. No Brasil, gente, os cassinos, as casas de aposta, são proibidas, tá? Então, não é permitido cassino. Vocês lembram daquele do Gabigol, que ele foi pego? Então, lá no Rio de Janeiro, né? A Polícia Federal entrou num cassino, o Gabigol estava escondidinho debaixo da mesa. Ele e mais outros jogadores. Pois bem, é proibido. Durante o governo Bolsonaro, inclusive, ele tinha um projeto que não foi para frente, que era de transformar Rio de Janeiro na Las Vegas brasileira. Então, ele queria encher o Rio de cassino, beleza? Porque, obviamente, é uma indústria que movimenta muita grana, mas traz muito impacto econômico também. O número de endividados no Brasil está diretamente correlacionado às apostas online. Esse é um dado do Banco Central. Então, o Banco Central já entendeu a correlação entre o número de endividados, isso é segundo o desenvolvimento. É impacto, é consequência. O que é consequência já vai para o segundo. Há uma direta correlação entre o aumento do número de endividados e o aumento de viciados em apostas online. Aqui, a gente tem que começar a ter um pouco mais de senso crítico, né? E perceber a estratégia do influenciador. A Virgínia, ela é muito contumaz, ela é convincente mesmo. E aí, uma vez eu estava assistindo aos stories dela e eu percebi qual é o mecanismo. Além dela mesma aparecer fazendo a propaganda, ela usa aquela propaganda indireta. Então, ela estava jogando, aí o amigo dela, que é o Bet, vem por trás e filma a Virgínia jogando. Como se ela de fato jogasse, como se ela estivesse ali na rotina dela jogando. Aquele vídeo que ela tava, tipo, gravada. Não, isso foi a VTube.
A VTube, inclusive, veio a público, pediu desculpa. Mas por que ela fez isso? Porque o nome dela estava na CPI ali, na treta. O nome dela foi pro Fantástico. Aí ela pediu desculpa para os seguidores dela e não está mais envolvida nisso. Mas, ó, o bolsinho dela já está lotado de dinheiro das bets, né? Então, qual é a estratégia do influenciador? A propaganda que vincula a aposta online ao dia a dia deles. Então, é como se, de fato, eles jogassem. Como também se a grana, né, se a ascensão deles viesse da aposta. Vem, de fato, mas de você perder dinheiro. Não de ele estar apostando. Ok? Ontem eu até brinquei com os meninos. Vocês já receberam no Instagram propostas para divulgar? Depois olha. Então. Ah, tá, para jogar. Mas é porque sempre tem esse assédio ali no privado do Instagram, oferecendo para divulgar. Então vejam, eles estão captando todo mundo. Não é só influenciador grande, não. Qualquer pessoa que usa a rede social está suscetível a esse universo do tigrinho. No meu, acho que deve ter uns 5 pelo menos. E qual é a proposta? A cada 100 pessoas que se cadastrarem, você recebe R$1.000. Então, se 100 pessoas fizerem um cadastro naquela plataforma que você está divulgando, você vai receber R$1.000. Eu até falei com os meninos, gente, combina todo mundo de cadastrar e ganha R$1.000 pro baile. Mas ninguém vai jogar, porque ganha a partir... Eu tô brincando, hein, gente? Misericórdia. Aí depois sai um viciado lá, a culpa é nossa. Né? Tá ótimo, né? O saldo vai ser positivo se for. Você joga, Machado? E alicia os meninos mais novos? Eu só aposto em jogo de futebol. Ah, tá. O dele é só aposta esportiva. O meu aluno que foi reprovado, que nós não vamos citar o nome, ok? Descrição, por favor. Ele aliciava os mais novos. Ele estava no 3º ano na época e ele ia lá no 8º ano, dava ali um dinheirinho de incentivo, então ele botava um Pix na conta dos meninos, um Pix para os meninos começarem a gastar dinheiro. Mas a gente não vai tocar em nenhum ponto sobre futebol? Vamos, nós vamos toda tocar. Partida de futebol, toda camisa tem uma bet diferente e Sim, é exatamente o que o Gabriel falou. Então a gente vai falar sobre essa questão da propaganda. A gente vai dizer que a propaganda ela é tão incisiva que ela parece ser onipresente, né? Ela tá em tudo. Tá nos jogos de futebol, tá na internet a todo tempo. Então, em todo lugar tem propaganda de bet. o nome do brasileiro é brasileiro. Betano. Eu achava que Betano, meu aluno corrigiu, é Bozano. Era aquela marca de espuma de barbear. Onipresente, tá em tudo. Incisiva. Onipresente, tá em tudo. Todo canto tem propaganda de... Onipresente. Onipresente. Rolou? Então já entendam, ainda que bem embrionária, qual vai ser a estrutura. Primeiro, desenvolvimento, explicar tudo sobre bet em si. Segundo, desenvolvimento, trazer essas consequências, principalmente a incidência delas na população mais vulnerabilizada. Ok? Vamos começar as leituras. Tadinho, deixa ele em paz. Isso aqui já vai para o segundo desenvolvimento. Eu tenho que colocar um adblock aqui. O André tinha posto. Não sei porque que eu tirei. Acho que, sei lá, se venceu. O cocôzinho. Não exibir mais este anúncio. Sai daqui. O anúncio cobriu o conteúdo. Tentaremos. O Java, será? Se eu desabilitar o JavaScript, vai sair o anúncio, André? Ou não? Eu acho que sai, porque eu faço isso. Não, nas configurações do Google eu tenho certeza. Comer coisado. Mas enfim, na próxima aula eu já coloco o adblock, tá? Saiu, mas não ficou legal, não. Adblock não funciona mais no Google Chrome, não. Ah, então é por isso que não tá aqui. Exatamente. Tem um outro? Firefox, o Opera, qualquer um. Ah, tá. Tem um outro navegador. É. Pelo que eu saiba. Aí voltou, falou que não ia mais exibir este anúncio. Não, mas a tela nas funções Queridos, pega isso aqui. Eu até trouxe alguns sinônimos.
Como a principal consequência, nós temos a ludopatia. A ludopatia é o vício, ludopatia ou ludomania, ok? E é dela, da ludopatia, do vício, derivam outras consequências. O endividamento, por exemplo. Deixa eu te mostrar alguns sinônimos de ludopatia. Mas ludopatia vai para sinônimos e hiperônimos? Vai. Colocaria em qual palavra? No segundo, que é consequência. Então, ludopatia, jogo patológico, jogo compulsivo, transtorno do jogo, vício em jogos, é tudo sinônimo de vício. É doença? É. Desde 1980, a OMS reconhece a ludopatia como uma doença, a qual requer tratamento. Ok? Desde 1980, a OMS reconhece a ludopatia como doença que requer tratamento. Sobre bets, a gente vai colocar apostas online, jogos de azar, jogos online. Ai, vou tirar o tênis, os dois. Ah, não tem jeito. Olha o pé. Falei do quê? Que desde 1980 essa formação é importante e vai para o segundo. Desde 1980, a OMS reconhece a ludopatia como uma doença que requer tratamento. Ela é uma doença crônica, não tem cura, né? É vício. Então, para você evitar adoecer é não estar próximo a essa tentação. Escutou, né, Arthur? Foi? Posso voltar? Todo mundo copiou? Não? Eu vou... Tá, você passa aí, Augusto. Augusto é muito gentil, né? Não tem lógica, não. Aqueles casos das faculdades. Pode. Eles pegam e apostam para o império. Diversos casos desse tipo. Gabriel lembrou sobre os casos em universidades, né, que gastam-se o dinheiro do baile do CES. O povo vai lá e aposta o din-din do baile. Perde tudo. Ele foi lá em casa e gastou 50 reais da minha banca. Queridos, ainda sobre o passado, uma questão que vocês têm que entender é, no passado, os jogos, eles eram uma cultura da elite, ok? Então, quem jogava era a parcela rica da sociedade. Tem algumas obras sobre isso. Tem o livro Grande Gatsby, tem o Jogador do Dostoiévski, e eles contam mais ou menos a mesma narrativa, que é a história de um homem pobre que começa a frequentar essas casas de jogos bem travestido de nobreza, né, com as mesmas roupas, apesar de pobre, ele se fantasia de nobreza, de burguesia, e começa a frequentar esses espaços para que ele possa, então, ascender socialmente. Então, vejam que, ainda quando era uma cultura da elite, né, os jogos já eram entendidos como meio de enriquecimento. Tanto em O Jogador do Dostoiévski quanto o Grande Gatsby mostra essa atmosfera. Pois bem. Bora. Dostoiévski. Boa sorte para escrever Dostoiévski. Pois bem, online é com hífen, tá, gente? Tem a forma aportuguesada e tem a forma em inglês. A aportuguesada já tem hífen. A popularização das plataformas de apostas online aumentou, não é aumentaram. A popularização aumentou consideravelmente o acesso dos brasileiros aos jogos de azar. Com isso, problemas com vícios cresceram expressivamente no país. Vejam, eles usam dois modalizadores de opinião. O que é modalizador de opinião? São vocabulários que vocês vão usar para, de fato, mostrar ali a sua presença. Eu trouxe hoje, já percebendo a dificuldade de vocês, uma lista de modalizadores.
Pois bem, exemplos de modalizadores para vocês usarem. Adjetivo é um grave problema. É improvável que o governo pense na população mais pobre. Alguém colocou uma parada sobre o governo. Alguém falou, o governo está errado, o governo age errado. Alguém fez alguma coisa desse tipo, ficou adequado, ficou certo. Frágil, a legislação é frágil, ok? Então é imprescindível que o governo pense nisso. Enfim, eu trouxe uma série para vocês aqui de adjetivos. Advérbios, cuidado. Advérbios terminados em mente, se usados em excesso, empobrecem o texto, tornam-se um problema. Então, o que você vai fazer, meu querido? Você vai usar locução adverbial. Como? Então, de modo paradoxal, de maneira positiva, de maneira negativa, você vai transformar isso aqui em 2 palavras, ok? Deixa eu descer do tênis, depois eu ponho ele de novo. Verbos, esse problema ameaça a expansão das bets, ameaça a saúde dos brasileiros. Tranquilo? Capriche. Mais um tempinho eu posso passar? Pode ir, Ju. Bora lá. O que eu já havia falado, a ludopatia, ela é uma doença reconhecida pela OMS. Eu trouxe até a data. Não precisa colocar a data caso não queira, porque provavelmente vocês não vão se lembrar disso na hora da prova. Então, invista naquilo que você acha que você vai memorizar, tá? Deixa eu tirar de novo aqui um pouquinho. Enquanto não, daqui a pouco pode ser que eu precise. O nome vem do latim ludus. Matheus, estou na sua frente, né? Talvez, acho que você vai ficar melhor ali para você. Ah, que lindo. Muito parceiro. Dá para fazer coração com metade. Quem? Ari ou Tinte? Tinte é seco, né? Tinte é... Tem. O nome vem do latim ludus, que significa jogo, e pater, termo usualmente associado a um estado de aflição ou doença. Segundo dados do Senado, a ludopatia é o 3º vício mais frequente no Brasil. Então, entre os vícios álcool, tabaco e jogo, pois veja, é o 3º vício mais incidente, estando atrás somente do alcoolismo e do tabagismo. Manuzinha, você que gosta de pensar sobre o paralelismo. Olha isso aqui, gente. Atrás do álcool e do tabagismo. Aqui está faltando paralelismo. A não ser que ele colocasse do álcool e do tabaco. Aí estava correto. Ou é alcoolismo e tabagismo, ou é álcool e tabaco. É a mesma configuração. Ok? Isso vai pro D1? 2. Já é consequência. O que é consequência vai para o 2. Isso que é importantíssimo, tá no D2. Importantíssimo. Isso vai estar logo ali na cabecinha do seu D2. Você vai dizer que os problemas relacionados ao vício em jogos, né, não são individuais, visto que muitas vezes a família é prejudicada e a sociedade. Por que a sociedade é prejudicada? Endividamento. Então, aquele dado que eu te passei sobre o Banco Central e a correlação direta entre o aumento de endividados, ele cabe aqui. Quer a aguinha? Cadê a sua garrafa? Dá ele, Larissa. Que as consequências não são individuais. Elas atingem a família e a coletividade, né? E o país de modo geral. Isso se revela, por exemplo, pelos altos índices de endividados. Nossa Senhora. Acaba que está pesando uma perna. Espera aí que eu peguei errado aqui, vacilei. Calma. Será que eu fechei o treco que eu estava usando? Acho que fechei, hein, gente? Não, tá certo. O que causa a ludopatia? A ludopatia, ela é um transtorno mental
Então ela está ali junto de depressão, ansiedade. Depressão e ansiedade, inclusive, são consequências do vício em apostas. E há um dado do The New York Times muito preocupante. De 13 a 20% dos jogadores que já estão em estado de vício já tentaram ou de fato conseguiram se matar. 13 a 20% dos ludopatas, ou seja, daqueles que já estão em estado de vício, tentaram ou conseguiram efetivamente se matar, segundo dados do The New York Times. Queridos, vamos pensar numa correlação histórica. Houve um período na história mundial em que o índice de suicídios foi mais alto e havia uma correlação econômica. Vou começar a trazer dinheiro para poder ofertar, falando, valendo dinheiro. Pronto, muito obrigada. 1929, né? Então, quando acontece a quebra da Bolsa de Nova York, o índice de suicídios naquela época aumenta consideravelmente. Por quê, gente? Porque endividamento é triste, muito triste. Ontem uma aluna minha, brilhantemente, se lembrou de uma comédia brasileira. Não vamos medir o mérito dessa comédia, tá? Que é aquele Até que a Sorte nos Separe. É uma trilogia. Ok. E aí, nessa trilogia, nessa comédia, narra a história de um homem que enriquece, ganhando dinheiro a partir dos jogos, né? Foi na loteria. Mas ele perde toda a grana também, novamente. E o endividamento ali nesse filme, né? É mostrado de forma cômica. É uma comédia. Mas o endividamento muito distante do cenário cinematográfico, ele é trágico. Causa, inclusive, suicídio. Tenho mais uma informação. Agora, em termos de estrutura textual. Quando vocês forem trazer consequências, por exemplo, ansiedade, suicídio, separação, depressão. Não, tá errado. Você tem que colocar da menos grave para mais grave, ok? Ansiedade, depressão e, em casos mais graves, o suicídio. Então, sempre observe. Isso é competência 3, é estrutura, é a organização. Não posso usar essa. Ansiedade, depressão e suicídio. Em casos graves, o suicídio. Vou pular. Isso aqui também é segundo o desenvolvimento. A combinação, né? O vício em jogos online, ele é mais incidente entre a população vulnerável, justamente porque em um país estratificado, em um país de desigualdades tão... que palavra eu usaria aqui? Não é exorbitante que eu queria, nem latente, mas enfim, qualquer uma dessas serve. Em um país de tantas desigualdades, enriquecer é um objetivo. E para um pobre que não tem acesso à educação, que a educação de fato não é uma perspectiva, a aposta torna-se uma. Ok? Isso vocês vão colocar. Então, onde falta educação, a aposta é uma via de ascender socialmente. Eu até coloquei nos slides sobre o capital cultural às avessas, né? O Pierre Bourdieu, semana passada nós falamos sobre isso, ele dizia que em uma sociedade estratificada, em uma sociedade desigual, o acesso à educação é uma via de ascender socialmente. A gente vai dizer que na atual sociedade, né, as apostas, de maneira errônea, têm se consolidado como essa via de acesso. Pelo amor de Deus, digam que isso é de maneira errônea, de maneira negativa. Sim, senhor. Agora travou. Isso que não nos interessa, é muito específico. Pois bem. Eles falam também que, assim como outros transtornos mentais, a ludopatia deriva de fatores genéticos. Então, se na sua família tem alguém viciado em jogo ali, meu amor, corra. Corra, porque tá no seu sanguinho. Então, não bota seu dinheiro lá, não. Seguinte, do ponto de vista biológico, por que os jogos são tão sedutores?
da biologia. Então, eu já estou anunciando que repertório que é. Dopamina. Jogar, ganhar, libera dopamina no cérebro. E aí você entra no seguinte ciclo, que se assemelha muito com o uso de drogas, né? Bota o pico de dopamina lá em cima, bota a sua dopamina lá em cima, você ganhou. Exato. Depois vem o ápice da depressão, que é quando você perde. Para você suprir isso aqui, você joga de novo para tentar subir. E aí você fica nessa. Aí você torna-se viciado e dê adeus a tudo. No SUS, já tem tratamento para ludopatia? Não. Mas o tratamento envolve psicólogo e psiquiatra, ok? O tratamento, eles falam acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Pois bem. Vou pular. Olha quem vem. A Piauí novamente. Com o Tigrinho. A Deolane, querida. Como as bets produziram a pandemia do vício? Eu coloquei epidemia porque a gente está trabalhando bem no contexto nacional, tá? O Brasil é o campeão mundial da jogatina online. Você pode usar jogatina, não tem problema não. Olha essa história, muito triste. Vou narrar para vocês ao invés de ler. É a história de uma mulher que tinha estabilidade financeira, não é instabilidade não, ela era estável, ganhava cerca de 15 mil reais por mês, estava satisfeita ali. Aí um dia ela viu na internet um anúncio de um curso que ensinava a ganhar dinheiro com os jogos de azar. Então era um influenciador, uma influenciadora, aliás, que criou um curso para te ensinar a jogar. Essa mulher está ganhando 2 vezes. Ela está ganhando vendendo o curso e com você perdendo. E aí ela fez o curso e começou a apostar. Ela chegou a ter um ganho de 72 mil. O que ela fez com esse dinheiro? Jogou de novo. E aí ela perdeu, no fim das contas, somando tudo ali que ela perdeu, R$1.800.000, ok? Esse dinheiro veio de onde? Empréstimos bancários e com agiota também. No Brasil, a agiotagem é crime, tá, gente? Então, quem está emprestando dinheiro a juros aí, ó, e não é banco, tá errado. Olha o quanto ela perdeu. Ao longo dos 3 anos, perdeu R$1.883.000. Aí, eles trazem aqui, né, os articulistas do texto, alguns exemplos. O Carlinhos Maia, como eu falei, vocês podem usá-lo porque ele é um exemplo da despreocupação. Ele muito claramente vem a público dizer que ele não obriga ninguém a jogar, mas ele não entende sobre a influência dele, né? Na verdade, ele entende. Ele ignora essa influência. E quando a gente fala sobre influência e mídia, qual é o repertório que vocês se lembram? Vixe, deixa eu ver se eu tenho R$5 aqui que eu vou começar a fazer. Não é possível. R$5 no Pix. Sem pesquisar, hein? Não quero ninguém em celular. Influência, mídia, poder. Poder da mídia. Vou contar até 5. Micropoderes, Foucault. O Foucault, eu expliquei isso já. O Foucault, ele dizia... Ô, gente, eu já usei esse repertório. O Foucault, ele dizia existir poderes além do poder do governo. Então, ele entende que o poder soberano é o governo, o poder maior é o governo, mas existem outros que exercem influência social. Entre eles, ele cita a igreja, a família e, obviamente, a mídia. Ok? Foucault, Michel Foucault. Foucault. Com C. F-O-U-C-A-U-L-T. Foucault. É a teoria dos micropoderes. Eu acho que eu coloquei aqui no slide. Segundo Foucault, além do governo, existem outras instituições que exercem poder social, outras entidades. Entre elas, a igreja, a família e, mais incisivamente, a mídia. O governo, quando você vai colocar o dinheiro no Pix, você vai pagar, ele não pega o imposto, não? Vai pegar o imposto de renda, não tem imposto de Pix diretamente. Tipo assim, eu vou depositar R$50. Certo. Aí o governo ele não tira nada disso? Não, claro que não. Aí então poderia ser uma resposta de... Eu vou te mostrar, tem uma parada desse tipo.
Vamos entender o seguinte. Até janeiro era terra sem lei mesmo esse universo das apostas online, tá? Não tinha regulamentação. Era realmente festa do oba-oba. Em janeiro entrou em vigor a lei que regulamenta as bets. E o que ficou proposto ali? As casas que poderão funcionar, as casas de aposta que poderão funcionar, são só aquelas que foram autorizadas pelo governo, ok? Tem uma que é bem a Blaze, que vocês falaram aí, né? Só que para ela ser autorizada, ela tem que fazer um depósito para o governo, né? Ela tem que pagar impostos para o governo 30 milhões de reais. Então pense no tamanho do lucro da empresa, que para ela funcionar ela vai pagar 30 milhões, mais os tantos milhões que ela vai pagar para o influenciador. Então ainda assim ela lucra muito, né? Então olha a quantidade de gente que está perdendo grana. Pois bem, regulamentou-se. A regulamentação foi suficiente? Não, porque ela deixou desprotegido o usuário, principalmente aquele que já se encontra em vício. E aí, uma das alternativas que o governo tem discutido, né, porque eles estão estudando reformar essa regulamentação, é a proibição de transferência Pix a partir de determinado valor. Então, você só pode gastar até tanto ali. A Bolsa Família não vai poder transferir, ok? O Haddad falou que isso é urgente. Não vai deixar dinheiro do Bolsa Família ir para isso. Idosos, que também são uma população bem seduzida, não vai deixar, ok? Mas para isso tem que ser aprovado. Ainda está em discussão todos esses entremeios. Mas o que vocês vão levar para o texto e para o primeiro desenvolvimento é que a indústria dos jogos de azar já foi regulamentada. Então ela tem respaldo do governo, né? Mas essa regulamentação se torna muito preocupante à medida que os usuários estão na insegurança. Eles estão ali, ó. Outra coisa que sempre dá errado, tem a lei, mas falta o quê para aquela lei também funcionar? Fiscalização. Então, apesar de ser estabelecido que a casa de aposta tem que pagar ali os impostos para o governo, tem muitas casas funcionando na clandestinidade. Tranquilinho? Então tá bom. Ama Ratinho, ama. Ô, gente, vocês não pegaram a época de Ratinho no auge? Eu queria tomar xaropinho, o chocopinho, que era o achocolatado do xaropinho. Tinha Nescau, Toddy e o chocopinho. Nem existe o xaropinho mais, né? O xaropinho era um rato. A Ana Maria Braga, existe o xaropinho? Era um ratinho. Oh, Jesus, tem que alertar, gente, tem que alertar. A gente falou, Tem que alertar. Oh, dó. Oh. Há dois tipos de plataformas de bets. Vejam, aqui entra a questão das apostas esportivas, tá? As apostas esportivas já eram regulamentadas, beleza? Então, essa questão de contar ali com a oscilação de placar, de cartão, de jogador expulso, isso, aquilo já era regulamentado. Um é o dos jogos, como o Aviator, o do Balloon ou do Fortune Tiger. O mais famoso deles, né, que é o Tigrinho. Todos são adaptações digitais de videogames ou de caça-níqueis de cassinos. Simulam que tudo depende da habilidade do jogador. Como eu falei, já tem curso vendendo essa falsa ideia, quando na verdade depende da sorte. A outra modalidade da jogatina é a de palpites esportivos em geral sobre futebol. As apostas versam sobre múltiplos aspectos. O placar do jogo, se alguém receberá um cartão, se algum jogador fará gol contra. Aqui eles citam sobre um documentário que chama The Head. Eu assisti a esse documentário, ele está no YouTube, tem 35 minutos, se não me engano, é pequenininho. E no documentário eles mostram um depoimento de um jogador que chegou a ser indiciado, inclusive, né, por alterar placar. Então ele recebia ali uma graninha por fora para evitar um gol, ele ia fazer o gol, mas aí ele vai jogar para fora, ele vai fazer uma falta, ele vai ser expulso, coisas assim, ok? Para manipular mesmo
essas estatísticas. Só nos primeiros 8 meses do ano passado, 2024, esse texto é de agora, 24 milhões de brasileiros gastaram mais de 21 bilhões de reais, ok? E da onde veio também parte do Bolsa Família. Então, o Bolsa Família manda cerca de 14 bilhões por mês para a população mais vulnerável e desse din-din, 3 bilhões foram para jogos de azar. E, gente, isso aqui é o que a falta de educação faz. Vocês acabaram de trazer um exemplo concreto. É a moça da limpeza, ok? Então, em lugar onde falta educação, é terreno fértil. Igual eu citei o caso do meu aluno, mas o que o querido está fazendo? Explorando os outros. Ele não está jogando, ele está ganhando com o cadastro. Olha, a gente já jogou uma vez e foi só... Boca abrida, né? É boca aberta, tá, gente? Nós, 4 pessoas, aí cada um colocou tipo R$5. Mas vocês sabiam jogar ou foi todo mundo sorte de Não, principiante? Não, antes daquela questão lá penal, pra fazer clica. Eita. Aí, tipo, aí eu clicava e a gente viu um valor que, tipo, a gente colocou, tipo, R$15, a gente chegou a ganhar 40. Aí, né, a gente ficou tudo feliz, tudo, só que depois a gente ficou tudo. Mas aí vocês perderam? Vocês não chegaram nem a tirar o dinheiro? O valor mínimo pra sacar era 50, a gente ficou com 40. Ah, puta merda. Treca é tão manipulador que tem até isso. Então, a única coisa que você pode fazer com aquele dinheiro é reinvestir ele no jogo, né? Até você perder. É, tanto que assim, tinha um negócio no site que era tipo, se você chamasse alguém, você ganhava tal valor para poder jogar mais dentro do site. Entendi. Só que esse Que é a valor ideia não da é- indicação, né? Que é isso que a moça faz, Só que ela que, passa assim, para vocês você um não pode nível. atirar, você tem que tipo, ganhar, tipo, com esse dinheiro que você ganhar, Você tem vai que- jogar ali? Você tem que investir e tem que ganhar com esse valor que você apostou. Entendi. Não tem como você indicar e retirar, você tem que indicar, Não chega em dinheiro jogar. mesmo, chega em crédito no jogo. Sim. E agora eles começaram a ficar espertos, fazer propaganda. Eles falam que você pode retirar qualquer valor, mas na hora que você joga, não tem como. A Virgínia Ô, gente, a Virgínia é muito cretina, né? Nesse trem. Ela tá no segundo jato já. Ela consegue ver aqueles dólares Menino, eu não comprei. Ô, gente, mas eu sou uma pessoa muito, muito vulnerável à mídia. Eu morro de medo de me lascar num trem desse. Você não divulgaria Tigre, não? Sou, meu filho, dependendo do dinheiro, com toda certeza. Tenho ética nenhuma pra isso. O Body Splash eu comprei. 5. Aquelas promoções que ela bota. também compra. Um prestou. Um prestou. O resto eu guardei pra dar de presente. O quê? Ela faz live, minha mãe falou, tá barato, compra 5, aí você dá de presente. Eu fiz isso também. Quem ganhar aí, ó, é de lá. Mas de convidar ali, não é? Presta atenção. Gabriel vai lembrar disso, talvez a Bia também se lembre. Saca só, gente. Tem uma proposta que a gente usa, que é sobre os depoimentos, e olha o governo usando. Então, a CPI, né, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, vai ouvir pessoas que sofreram as consequências do vício em jogos de azar. Tranquilo? Isso é sua proposta, meu querido. Só que você vai levar esse depoimento para onde? Mídia. Ok? Se a propaganda está na mídia, o depoimento tem que estar também. Quem vai ser o agente? Ministério Público. Ok? Então é preciso que o Ministério Público, por meio da parceria com as mídias, exponha depoimentos de pessoas que já sofreram as consequências negativas. Tá no slide, não preocupem. Então é Ministério Público, parceria com mídia, expor depoimento de pessoas que já se encontram em estado de vício. Qual é a finalidade disso? Criar identificação e empatia para que mais pessoas busquem por ajuda. Rolou?
Vou pegar só isso aqui. Peraí, é expor depoimento. De pessoas que já se encontram em vício. O resto não. Hã? O resto não. Aí o a fim de criar identificação, né? Identificação e empatia. Dessa forma, mais pessoas buscarão por ajuda. Faltou só anotar o isso. Ai. Vou começar daqui. A ludopatia, o jogo patológico, representa crescente perigo no contexto das apostas esportivas, especialmente com a facilidade de acesso. E isso vocês vão colocar. Então, lá no primeiro desenvolvimento, digam que as casas de cassino físico, é proibido, ok? São proibidas. Mas o cassino online está regulamentado. Vale a pena fazer a comparação com o jogo de loteria? Se eu Pode, for usar, você vai sim, gastar senhor. até pelo banco. Claro, e movimenta. Gente, Silvio Santos, ele fez fortuna com o quê? Carnê do baú. Jogo de azar. Posso falar isso? Credo, mano. Alma de 80 anos. Nossa, eu adorava Jogo do bicho, gente, movimenta uma pá de dinheiro. As escolas de samba são sustentadas pelo jogo do bicho, que é uma contravenção penal. Tem um documentário, Vale o Escrito, a história do jogo do bicho. Eu assisti. Morte pra lá. É sangue o tempo inteiro, né? Porque vira briga, né? Vira os espaços ali da banca do jogo do bicho, vira briga. Aí, olha o que eu falei sobre a regulamentação. Faltam mecanismos eficazes de proteção aos consumidores, aos usuários. Então, regulamentou, liberou, pagando o imposto, mas e os usuários? Que estão desprotegidos. Ok? Aí ele fala, né, que entre os possíveis mecanismos de proteção estão a implementação para limite de aposta, que foi o que o Lamonier falou. Então, essa ideia de que você só pode gastar até tanto. Promoção de campanha de conscientização, vocês não vão pôr dessa forma. Eu até risquei de alguns textos. Conscientizar é considerado no Enem uma ação nula, beleza? Então, vocês não vão pôr, não corram o risco. Vocês vão colocar, o depoimento é, de certa forma, uma campanha de conscientização. Vocês vão materializar a campanha. Que tipo de campanha vai ser essa? O que vai ter nessa campanha que vai conscientizar? Ah, tá. Entendeu? Explicar o porquê da conscientização. O relato pessoal de um ludopata pode sensibilizar os membros da CPI e o público em geral, ao mostrar o lado humano do problema e as dificuldades enfrentadas pelos viciados. É o que a gente faz na proposta. Exato. Então tá aí, ó, o seu depoimento de fato funciona, ok? E ele pode ser usado em diversos temas. Tem ali alguma população invisibilizada? Depoimento. Tem alguma população prejudicada? Depoimento. Sempre. Ano passado funcionou, vai funcionar sempre. Bora pro próximo. Eu acho que eu tenho mais um texto aqui que eu não abri. Deixa eu pegar rapidão. Não, eu já até coloquei um tema sobre esse, mas não exatamente sobre golpe de Estado. Eu coloquei sobre educação, política e democracia. Vai ser o próximo. Eu só estou criando um entremeio. Que aí a gente vai poder falar sobre golpe de Estado. Eu acho que vai estar, mas na parte objetiva. Tão diretamente assim não aparece, não. Num concurso público há uma chance. Tipo assim, a gente pode falar também sobre as rifas. Você conhece o Buzeira? Claro. Buzeira, Nelly de Graça e tantos outros ali, ó. Tem um monte. Tudo isso é jogo de azar, gente. Rifa também é jogo de azar, pô. Às vezes o cara nem, tipo assim, só coloca o prêmio e coloca alguém O falso ganhador, né? Devolve o dinheiro depois, fica só como uma porcentagem. Eu tinha colocado para a semana que vem. Vou tentar relacionar alguma coisa com. Tem muita coisa. A gente tem desligado, a gente tem do estouro aqui, a gente tem o
Sim, que já é réu. A gente tem muita coisa com relação. Não que o Evelyn siga a bota. Mas ele costuma seguir, a prova ainda não está feita, né? Então vai cair alguma coisinha sobre isso. Acho que vai vir uma questão bem direcionada para o 8 de janeiro também. Eu fiz um simulário que tinha questão de gente estou aqui. Aí. Bora lá. Aqui eu vou pular e vou chegar. Cadê? Olha uma das medidas. O Poder Legislativo proibir apostas feitas por idosos, feitas por pessoas que estejam ali com o nome negativado, né? Ou seja, que já estejam em estado de dívida, ou mesmo pessoas que sejam inscritas no CAD único. O que é o CAD único? É um cadastro para a população mais vulnerável. Que ele diz que é necessário proteger os grupos em situação de vulnerabilidade. De novo, eles retomam o dado do Bolsa Família. Quem me chamou? Matheus. Mas essa lei, essa proposta de não permitir pessoas que já estejam endividadas apostar, não seria perigoso para, por exemplo, a família dessa pessoa? Tipo, a pessoa está endividada e ela quer apostar e ela não consegue. Por exemplo, É uma forma de segurança. Ela não tem como ganhar. Ela não tem como ganhar. Exatamente, mas ela pode fazer com que outra pessoa aposte por ela. Ah, provavelmente. Mas isso não seria. Gente, nós não somos o Poder Legislativo. Calma. Não crie problema do problema. Fazer a ação que você falou, que vai ser o ativo. Poder Legislativo. Só precisa de CPF, criar conta. Mas aí a gente pode colocar sobre a questão do rosto e tudo mais, né? Você não pode criar duas contas no CPF. Não, sim, mas... Estão sabendo bem, né? Assim. Eu parei. Quer vir aqui dar seu testemunho? Oi, meu nome é fulano, não vou revelar o nome dele para vocês. Eu sou um ex-jogador de apostas online. Eu perdi 50 reais que não eram meus. Minha namorada ficou sem falar comigo alguns meses, mas hoje eu me encontro limpo. Há 3 meses eu não jogo mais. Parabéns! 3 meses já? Tá só um ano. Tem 1 ano? Ótimo, então tá sóbrio, como diz o Machado, tá sóbrio. Aqui, ó. Proibir as apostas entre as pessoas que estejam inscritas no SPC, né, que é no Serviço de Proteção ao Crédito, ou que pertençam a projetos sociais do governo. Tinte, a proposta no Enem, ela tem que ser eficiente só para a prova. Então, esse aspecto social a gente discute num outro momento, mas faz muito sentido o que você falou. Pode colocar pessoas idosas aí endividadas? Pode. Na introdução cabe a globalização do cassino? Cabe, sim, senhor. Sim. Essa ideia de Las Vegas, né? É igual que ele se beber não case. Então tem diversas obras cinematográficas que mostram Las Vegas como um mundo muito maravilhoso. De enriquecimento mesmo, né? Claro, sim, senhor. Aí eles falam sobre a ilusão. Então muitas pessoas têm a ilusão de que os jogos de azar são uma forma de investimento, o que as leva a subestimar os riscos envolvidos, atraídas pela promessa de ganhos rápidos, mas incertos. Ele reitera que é preciso deixar claro que a aposta não é investimento. E aí o que eu disse, né? As consequências não são individuais, elas são sensíveis à família e à sociedade de modo geral, dado o endividamento. Para o indivíduo e para a família, além do endividamento, vocês vão colocar as doenças derivadas disso, ok? Então vem ansiedade, vem depressão, junto também, em casos graves, isso termina em suicídio. Entenderam? Bora para os slides. A gente está quase caminhando para o fim. Eu ainda demoro uns 20 minutos. Beleza? Tá gravando ainda, Ari? Muito obrigada. Ô, gente, uma outra coisinha que eu tenho que falar.
todo o recorte temático vai estar na introdução. Só que vocês estão pecando numa parada. Vocês estão copiando o tema na introdução. Não pode, meu amor. Não é para copiar o tema, não. Você vai destrinchar o tema e correlacionar aquele contexto ali. No tema sobre emergência climática, muita gente fez uma introdução sobre emergência climática, mas esqueceu de inserir o protagonismo juvenil ali. Eu coloquei, e os jovens? Onde ele se insere? A introdução tem que ser completa, a temática tem que ser apresentada de forma completa. Depois você faz ali uma análise bem detalhada, mas ela tem que estar ali, ok? Então, quem percebeu isso no texto foi uma falha. Teve também tangenciamento naquele tema sobre culto à beleza. Foram 2, inclusive. Falaram sobre a magreza, mas não correlacionaram a medicamento. Não citou medicamento em nenhum momento do texto. É tangenciamento. Tudo aqui, tudo aqui. O The New York Times, ó. Eu acho que eu pulei algum texto, porque eu não achei isso aqui. Estudos publicados no The New York Times indicam que entre 50% e 80% dos ludopatas pensaram em suicídio. E 13% a 20% realmente tentaram ou conseguiram se matar. Pois bem, repertório além de tantos outros que vocês acabaram falando, né? O livro do Dostoiévski, que eu falei, também cabe o Grande Gatsby. O Grande Gatsby é livro e filme. O documentário que eu disse, que está lá no YouTube, e aqui eu tenho uma ressalva para fazer. No documentário, eles ouvem 2 especialistas no assunto, uma advogada e um sociólogo. Onde é que esses 2 especialistas no assunto se encaixariam no seu texto? Mais R$5 no Pix. Onde é que a advogada e o sociólogo, em qual parte do seu texto, apareceria isso? Se houvesse ali o meio certo, o Lamonier conseguiria. Mas é mesmo na proposta de intervenção, só que nessa ideia, por exemplo, das escolas. Então, a gente colocaria que é preciso que as escolas convoquem reuniões entre pais e alunos, as quais sejam ministradas por especialistas no assunto. Travessão, eu fiz assim com a mão. Travessão. Advogado, sociólogo, psicólogo, ok? Que entende desse universo. Isso é considerado o quê? Detalhamento. É uma exemplificação. Virgínia Fonseca e tantos outros. Gente, eu pulei um. Eu tinha 2 da Piauí. Que o outro fala do cachê da GK de 1.400.000. O capital cultural, como eu já tinha explicado também. Capitalismo, o que Carlinhos Maia faz é ser um sustentáculo desse capitalismo selvagem. Então, o lucro dele está acima da saúde dos seguidores. Filme O Dobro ou Nada, quando o risco é a única opção, que é sobre cassino mesmo. Round 6, com o pobre se submetendo a tudo para ganhar dinheiro, né? E a intervenção, não tem nenhuma completa. Nenhuma está completa. Então, preguicinha, você vai pegar e destrinchar. Ministério Público, agente, multar e banir, ação. Multar e banir influenciadores, ação. Eu só tenho aqui agente e ação. Na de baixo, Ministério Público, agente, por meio da parceria, modo, divulgar depoimentos, ação, falta efeito e detalhamento. Escola, a partir de reuniões ministradas por especialistas no assunto, modo, trabalhar junto aos alunos e responsáveis sobre os mecanismos que fazem das empresas das bets um negócio milionário, ação, faltou detalhamento e efeito, ok? Além daqueles do Poder Legislativo, eu não coloquei aqui, coloquem por favor, eu vou colocar. Rever a regulamentação a fim de incluir cláusulas de proteção aos usuários. Massa é talvez uma das mais fáceis delas. E presta atenção, problema citado é problema que tem que ser resolvido. Cuidado com isso.
Bora para o texto de Gabriel. Vai com Jesus. Vocês falam isso sempre. Pode corrigir da bagunça também. Ainda bem que eu nem entreguei. Quero. Já pegou o seu aí? Baixou. Às vezes acontece. Eu acho que não foi, foi. Aumentei muito, né? A letra dele é pequituchinha e bem espremidinha. Tem alguém que está fazendo uma letrinha assim, mas acaba que as palavras estão se juntando. Então tome cuidado. Foi a Antônia. Cadê ela? Cuidado. As palavras estão ficando um aglomeradinho. Pode ser. Na obra arcadista, O Balanço, perfeito, o nome da obra está entre aspas, de Nicolas Lancret, nunca ouvi falar. O artista francês buscou expressar as referentes da escola literária ao sugerir uma paisagem pintada com uma intensa valorização da natureza, inspirada pelos conceitos principais do arcadismo, como o carpe diem. Essa caracterização específica, na época considerada inovadora, parece ter adquirido uma nova versão hoje: a falta de apreço ao ambiente, traduzida nos quadros de emergência climática, modifica toda a estrutura social a partir de inúmeros cidadãos que, no Brasil, ainda não têm certeza sobre a importância da participação juvenil na construção de um futuro sustentável, restando apenas a incerteza. A partir disso, não tem o torna-se aqui não, tem? A partir disso, torna-se importante destacar os pilares que fomentam a problemática, a saber, 2 pontos, a falta de interesse juvenil e as lacunas educacionais. A falta de interesse juvenil pelo tema e as lacunas educacionais. Acrescenta ali. Porque falta de interesse juvenil é amplo demais, da mesma forma como negligência governamental. Como vocês batem sempre na tecla da negligência governamental, na introdução, ainda que superficialmente, diga em relação a quê? Só negligência é muito amplo. De início, é importante destacar que as falhas da educação brasileira têm íntima relação com o revés. Olha isso aqui, gente. Ele coloca o articulador e ele vem com outro articulador. É importante destacar que as falhas na educação, vocês fariam assim de modo geral. De início, as falhas na educação brasileira têm íntima relação. Não, tem que anunciar a parada bonitinha. Olha o tópico frasal, ele vai falar sobre falhas na educação. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 36% dos jovens não sabem em que bioma vivem. Eu errei isso aqui, vocês lembram que a gente corrigiu, né? Só 36% dos jovens sabem. Não tem problema não. A partir disso, verifica-se a lacuna educacional presente na população jovem brasileira, propagada pela péssima qualidade da educação brasileira. Ó, repetição, tá de sacanagem. Não é brasileira, não, é odiana. Falou até? Ok, muito bem. Aí ia xingar. Por isso, é válido ressaltar que a educação é um modo de direcionar os jovens para assuntos políticos, visto que eles são os herdeiros do clima e, portanto, serão muito atuantes nessas discussões. É sabido que apenas 38% dos jovens estão engajados na política ambiental, segundo o jornal Folha de São Paulo. Ou seja, esse público obteve o concreto letramento climático durante o período educacional. Obteve? Né? Desse modo, nota-se a diferenciação entre as fontes de educação, aí ele vai explicar a fonte de educação, percebendo que o quadro falho de educação está relacionado com desinteresse estatal em realizar investimentos no segmento educacional.
já que são vistos como gastos, acentuando o agravamento da discussão sobre os extremos climáticos. É sempre muito bom ler seus textos. Além disso, a falta da participação juvenil alastra a continuidade do ciclo de crises climáticas. Então, em cima ele falou de educação, aqui ele vai lançar a mão do afastamento jovem. Diante disso, pode-se afirmar que a falta de interesse desse público está relacionada com a precariedade da educação climática. Atualmente, a hiperconectividade nas mídias digitais também reforça o desinteresse em outros assuntos, como as políticas ambientais. Gente, vejam a ideia do exemplificar a todo tempo. Quando ele diz outros assuntos, ele diz que outros assuntos são esses. Nada está à deriva, tudo está muito bem esclarecido. Então não tem lacuna. Na Idade Média, as doenças eram vistas como sendo um castigo divino pelos pecados cometidos pelo indivíduo durante a vida na Terra. Similarmente, no Brasil, parece que uma parcela da população prefere instituir a responsabilidade ao divino do que reconhecer a própria culpa. Olha isso, bicho. Olha isso. Sabe-se que esses quadros são causados por ações humanas, como os altos índices de desmatamento. Dessa forma, observa-se que os ativistas naturais vêm diminuindo ao longo dos últimos anos, até mesmo porque os interesses dos jovens tiveram suas rotas recalculadas por outros assuntos, acentuando a manutenção do ciclo de crises climáticas e da causa. Urge, pois, que medidas sejam tomadas para refrear o problema discorrido. Bonito refrear, né? Aí, ó, a galera que só usa o mitigar, pode pegar esse vocabulário. Refrear. Cabe, portanto, ao Ministério do Meio Ambiente, agente, órgão responsável por proteger os biomas brasileiros, detalhamento, por meio de parcerias com as escolas e as universidades, paralelismo bem lindinho, modo, criar o programa Natureza Jovem, a ação, que consiste em uma seletiva de jovens para criarem projetos de lei sob orientação de políticos atuantes na área, com fito ao efeito de aumentar a participação juvenil nos temas políticos e relacionados ao meio ambiente, mas também reduzir os impactos causados pelas emergências climáticas. Tem um desvio aqui. O mas também é um articulador textual que só existe em dupla. Ele só existe se antes dele existir o não só. Então aqui, ó, com o fito de não só aumentar a participação juvenil, mas também reduzir os impactos. Um só. Então, vai passar, óbvio. Assim, a realidade brasileira poderá retornar aos ideais neoclássicos e revalorizar o meio natural com a importância que ele merece. Milzinho, pode botar uma argumentação impecável aí. Estão livres por hoje. Beijos e até semana que vem.